You are the light, song of my life. You always lead. You are the voice inside. You are my love, no one before me. All that I am, all it's to you, and I was made by you. Pessoal, então, muito boa noite, vamos dar início, ok? Antes de mais nada, eu oro e peço a Deus que Ele possa falar nessa noite para que nós possamos vir e aprender as coisas que vão nos levar para o que nascemos para fazer. Antes de mais nada, quem aqui já ouviu falar no treinamento Haja Luz? Já ouviram? Bacana. A gente vai ver alguns passos do Haja Luz hoje que é muito legal. E antes de mais nada, a gente vai começar com essas duas portinhas. Uma com O e outra com D. O O representa oportunidade. O D representa dificuldade. Seu nome mesmo? Arthur, se você estivesse diante das duas portas, oportunidade e dificuldade, qual você gostaria de entrar? Oportunidade. Quem aqui gostaria de entrar pela oportunidade? Todo mundo, não é? Só que tem um problema. A oportunidade não abre por fora. Ela só abre por dentro. A única porta que sempre vai estar aberta para a gente é a dificuldade. Por que isso? Porque se nós somos empresários, a nossa função é o quê? Resolver problemas dos outros. E esse é o problema. A gente pensa em resolver o problema dos outros, mas não quer olhar para os outros. Então não tem como. Seu nome mesmo? Enzo, você quer aprender uma forma de mudar de vida? Hoje, bem simples e objetiva? Sim? O teu objetivo é pegar aquele copo de água lá, ok? Esse é o teu objetivo. O que você precisa fazer? E que fazer o que mais? É fácil ou não é? Por que a gente complica? Quem aqui gostaria de acessar riquezas que nunca antes pôde imaginar? Todo mundo, concorda? Sabia que eu durante muito tempo da minha vida eu também pensei nisso. Ouvi muitas pessoas falando e falei, será que existe? Um dia durante a madrugada, após 5 anos sem celular, Deus me falou sobre quatro portas que nós temos que trilhar para chegar à última porta, que é a porta da verdade. A verdade que habita dentro dele. Para mim poder introduzir isso para vocês, certo dia eu fiquei pensando, Senhor, se o Senhor realmente tem esse lugar de verdade, por que eu não posso usufruir nessa terra? E ele falou, porque você não quer. E eu falei, como assim? E aí ele falou, por que você não começa a observar a minha natureza? Foi quando eu me peguei olhando para a lua com o violão. E lembrando que eu nem sei tocar violão. É bravo, não é? Só que eu fiquei olhando para a lua e pensei, caraca, né? Lua, você é tudo que nós pensamos ser. E é como se aquela voz invadia na minha mente e falava, como assim? Eu falei, você é grande, você é a luz no meio da escuridão, você é um ponto de referência para todos que estão na Terra. Você é a fonte de inspiração para inúmeras canções. Você deve ter visto vários romances aí de cima. Você está aí desde a criação do mundo. E sabe o que ela me invadiu a mente falando? Eu já vi que você não faz a mínima ideia de quem você é. E eu falei, como não? Ela falou, eu trocaria tudo isso que você me vê para ser igual a você. A imagem e semelhança do Criador. Uau! E ela me falou um detalhe naquela noite. Ela falou, se você quiser eu te conto 10 segredos que eu nunca contei para nenhum humano. Eu vou compartilhar alguns segredos, é claro, se vocês quiserem ver mais, haja luz. No treinamento a gente vai aprender muitas coisas, mas esse faz sentido. Primeira coisa que ela me falou é, nunca nenhum humano tirou um tempo para tentar ver o mundo pelos meus olhos. Já que você está fazendo isso, nada mais prático e justo do que eu te dar a atenção que você está me dando de volta. Aquilo ali, ela me deu a primeira porta que o Senhor me ensinou, chamado presença. Quantos de vocês aqui já tiraram um tempo com Deus durante uma oração? A grande maioria, sim? Eu também. Só que tinham me ensinado a fazer a oração de uma maneira que eu não conseguia usufruir dela. Tinham me ensinado que a oração era desse jeito que eu fazia. Falava, Deus,
Agradeço pelo meu dia, agradeço pelo meu trabalho, agradeço por a minha família. Peço que o Senhor ajude, que amanhã eu possa conquistar as coisas. Queria que o Senhor me ajudasse a prosperar. Em nome de Jesus. É assim que vocês fazem também? E amém? Não? Porque era assim que eu fazia. Alguém tinha me ensinado com passos. Falando que a oração, primeiro eu chamava ele, o segundo passo eu agradecia, o passo eu pedia o que eu queria, e eu tinha que encerrar em nome de Jesus Cristo, amém. E tinha me ensinado dessa forma. E eu nunca pude usufruir da presença que, ao fechar os olhos e levar o meu pensamento a ele, eu já consigo. Só que naquela porta existe uma portinha que vai me levar para essa aqui. Muitas vezes na presença dele me dá acesso à segunda porta, que chamamos de relacionamento. É quando de fato eu começo a entender o que é oração. Primeiro passo da oração, eu fiz do jeito que eu sabia. E numa noite, após ficar um tempo de joelho, o Senhor falou no meu coração: volta, você não sabe fazer oração. Eu falei: caraca, eu fiz assim toda a minha vida. E ele falou: volta que eu vou te ensinar. Começa de novo, só sabia daquele jeito. E eu comecei do mesmo jeito, falando Deus. A primeira coisa que ele falou é: filho, eu já te expliquei já, que Deus significa depois enviarei um Salvador. Me chama de pai, eu prefiro mais. E aí eu comecei: pai. E quando eu falei pai, naquele lugar, de joelhos, na minha intimidade, a atmosfera do meu quarto mudou. Pela primeira vez na minha vida eu senti passos atrás de mim. E sabe quando você está num lugar que você nem sabe que você está, e você sente uma mão tocar no seu ombro, e você fala: caraca, eu não tinha nem coragem de abrir os olhos. Foi quando eu escutei no meu ouvido bem pertinho falando: calma filho, você não me chamou? Pergunta se eu estou aqui. E pela primeira vez eu fui resolver começar uma oração falando: pai, o Senhor está aqui? E bem audível, falou: tô, fala. E eu comecei querendo agradecer pelas coisas mecânicas que eu agradecia todo dia. Foi quando no meu ouvido eu escutei ele falando: e aquela mulher que te ofereceu um dia um copo de água, lembra? Que você estava jogando futebol, ela foi lá no meio do campo, do nada, e ofereceu para você, e todo mundo falou que a velhinha estava com uma queda por você, e você ficou sendo chacota de todo mundo. Ele falou: fui eu nela, te mandando um copo de água, porque você esquece de tomar água, mas você nunca agradeceu pela vida dela. E eu falei: caraca, eu nunca agradeci mesmo. Ele falou: filho, vamos mais. Olha quantas pessoas conviveram com você desde o tempo da escola. E aí eu lembrei de vários amigos, fazia várias coisas. Falou: quanto na vida você agradeceu pela vida deles? Quantas vezes você já orou por eles? E eu falei: puxa, nunca. Foi quando eu percebi que naquele momento aquela oração era diferente. Só que eu não tinha entendido ainda que eu já estava no segundo passo, que era o relacionamento. Porque eu estava ouvindo o que ele estava falando, mas eu ainda não tinha entendido e nem compreendido que aquela voz que era dentro de mim, que parecia um pensamento, era ele. Porque eu sempre achava que a voz dele vinha de fora. Até o dia que eu olhei o filme do Moisés e vi que ele escutou lá: Moisés, Moisés. Cara, quando eu vi aquele filme, na hora eu fui no quarto orar e falei: Senhor, vai ter algum dia que eu vou poder ouvir a sua voz que nem Moisés? E ele falou: não. E eu comecei a chorar, falando: por que não? Ele falou: não, calma, que Moisés, naquela época eu morava fora de Moisés. Hoje eu moro dentro de ti. E por isso que você pode me ouvir qualquer hora que você quiser. Por isso que você não precisa ir para o monte, porque você é o meu monte. E eu falei: caraca, Senhor, que top. Aí ele falou: filho, vamos lá. Agora que você começou a orar pelas pessoas, aí eu comecei a orar pelas pessoas. Filho, mas para aí, que conversa é essa que só um fala? Eu falei: mentira, você quer falar comigo? Já tinha ouvido a voz, mas não tinha compreendido. Eu fico imaginando quantos de vocês que estão aqui se perguntam: Senhor, como eu queria uma resposta sua. E Ele nos dá a resposta toda hora. O nosso problema é o quê? Não compreender a resposta. Por isso que o primeiro passo para nos levar à plenitude da nossa vida é a presença. Muitas vezes na presença você vai começar a perceber alguns detalhes que o relacionamento vai te mostrar. O terceiro passo do relacionamento é a intimidade. Cara, e essa intimidade é legal demais. Porque é só na intimidade que você começa a perguntar detalhes para ele que talvez a gente nunca tinha parado para pensar. Esses dias eu perguntei, por exemplo, Senhor, uma perguntinha. Se de fato a gente pode acessar tudo na Terra, por que a gente não acessa? Por que tem algumas pessoas que até hoje, na vida, não falam do Senhor,
que são pessoas multimilionárias. E por que os seus filhos, que estão dentro das igrejas, não acessam isso que esses outros homens? Eu fui perguntar para um conhecido meu, ele falou, cara, porque Deus não é, Ele não é o rei desse mundo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, Ele é ou não é? É claro que Ele é, para nós Ele é. Ele não é para as pessoas que ainda não entenderam a sua identidade. Foi quando Ele me revelou isso aqui, ó. A verdade. Existe uma verdade que dá acesso para todo mundo, para todos nós. O problema é que nós, como seres humanos, muitas vezes a verdade não vai ser o que nós queremos ouvir. Exemplo disso foi continuando a história com a Lua. Foi quando a Lua falou, você não faz a menor ideia de quem você é. Deixa eu te contar um detalhe. Sabe que na primeira frase da Bíblia, que você diz que lê todo dia, mas você só passa os olhos porque você ainda não entendeu que lá está escrito no princípio, criou Deus os céus e a terra. O céu está no plural. Por que você olha para cima e só vê um céu? Não sei se você já tinha parado para pensar nisso. E eu falei, caraca, de verdade? Quantos céus existem? Quantos céus? Todo mundo que eu pergunto até hoje me falou 3. Mas lembra que eu falei que ele disse que ele tem uma verdade? E ele me falou que tem 4. Eu quero compartilhar com vocês e ver se faz sentido para vocês isso. Ok? 4 céus. Por que 4 céus? Ele falou que foi por isso que a Lua tem 4 fases. Primeira fase da vida do ser humano, representada pela Lua minguante. É quando você está na Terra, você só consegue olhar um céu. Por quê? Porque a Lua minguante é pouquinha luz. Você não consegue ver muita coisa. Segunda fase da Lua é a Lua nova. É quando você cansou de tentar fazer as coisas com as suas mãos na Terra e não chegou a lugar nenhum. Então você começa a descobrir que além de você ver, você começa a sentir coisas, existe um outro mundo dentro de você. Sentimentos, vontades e desejos. Que talvez você nunca parou para tentar compreender isso. E isso te leva ao segundo céu, que é o céu da alma. Primeiro céu do corpo, segundo céu referente à alma. O terceiro céu é representado pela lua crescente. A lua crescente ela é um pouco mais iluminada e ela não tem limite. Ela vai crescer porque ela é do teu espírito. E ela vai crescer, crescer, crescer para te levar para o último. E o mais importante de todos os céus é o quarto céu. Lembra Mateus 6,6? O que diz mesmo, Fabiola? Mateus 6,6? Quando quiseres saber algo, vai para o teu quarto. E existe um quarto dentro do coração de Deus. É onde habita e guarda todas as verdades de por que nós existimos. E nesse lugar você vai começar a conversar e perguntar para ele, por exemplo, o porquê que nós humanos temos 2 olhos, um nariz, por que ele me fez com dentes? Se eu sou a imagem e semelhança dele na terra, então por que ele me fez assim? Por que se eu sou a imagem e semelhança dele, por que de fato ele teve que deixar que o filho dele viesse morrer por mim? Sendo que ele já sabia que eu iria aceitar e eu iria falar para as pessoas. E mais que isso, se existe um propósito para mim existir na terra, nesse momento eu quero saber. Vocês já perguntaram para ele qual é o de vocês? Não? Bacana. Para mim encerrar minha parte nessa noite, que eu sei que tem um monte de coisa legal, eu queria só chamar a atenção para vocês, quero compartilhar com vocês o meu sonho, que nasceu no coração de Deus, e quando eu cheguei na verdade, eu descobri que Deus, de fato, é um ser inexplicável com palavras. Ele colocou 1000 vontades dentro dele, e ele deixa que a gente, como ser humano, possa vivê-las. Quando eu perguntei, Senhor, por que eu estou na terra nesse momento? Eu senti, eu ficando pequenininho, e o meu pai me segurando pela mão e me levando num portão que estava escrito Bíblia Sagrada. Ao abrir aquele portão, uau, eu vi um jardim lindão. Lá na frente eu vi uma arca grandona. Lá, olhando para o lado, eu vi a Torre de Babel. O mais incrível foi que enquanto eu caminhava no parque com ele, por um detalhe, uma senhora veio correndo e caiu nos meus pés assim, toda ensanguentada. E eu não entendi aquilo, só vi quando algumas pessoas colocaram umas pedras nas minhas mãos e falaram, vamos apedrejar. Ela foi pega adulterando. E eu olhei para aquilo, eu lembro que eu olhei para o pai, foi quando eu olhei o pai no cantinho, agachado e falando, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra.
Imagine um parque por onde você pode entrar dentro da Bíblia e usufruir de tudo que nós só lemos, mas você pode passar por todas as passagens, não seria incrível? Você acha que isso nasce no coração de um homem? Não, cara, isso a gente vai buscar lá, ó, lá no quarto céu, que é lá que está os maiores sonhos de Deus, que até hoje não foram revelados no mundo até então. Por quê? Porque eles não estavam preparados. O mais legal de tudo é que nesse momento eu tiro o peso que eu tenho sobre fazer isso sozinho e coloco em cima de cada um de vocês, convidando para que vocês venham de fato conhecer o nosso treinamento, chamado Haja Luz, onde nós vamos aprender a ver o mundo pelos olhos do Criador. E mais que isso, imagine esse parque que eu falei para vocês agora, imagina você sendo um sócio desse parque. Sabe o que você precisa fazer para ser um sócio desse parque? Nada. Só levantar a mão e falar, cara, eu quero fazer parte desse sonho. Porque é o sonho dele, não é o meu. Ele colocou apenas no meu coração para que eu pudesse compartilhar com todos que têm o mesmo sonho. Querem uma porta a mais? Existe uma porta chamada Haja Luz, que vai estar aberta dia 1º. A gente espera que vocês estejam passando por ela. Ok? Até dia 1º. A primeira coisa que você tem que ter é domínio próprio. É domínio de todas as áreas que você precisa atuar, em todas as circunstâncias. Então, todo mundo, uma vez na vida, teve um momento de crise e de reflexão existencial. Ou foi só eu que passei por isso? Ninguém passou por isso? Então, quem passou, levanta a mão aí. Né? Então, todos nós temos esse momento. Eu chamo isso de ponto de inflexão. Um ponto onde você olha e fala, eu preciso mudar certas atitudes, certos comportamentos, hábitos, para que eu possa avançar, para chegar onde eu preciso ir. Eu preciso de qualquer maneira ter uma atitude intencional de mudar aquilo que eu não estou satisfeito comigo, com o que está acontecendo. Então, dentro desse contexto, eu começo a fazer perguntas, e eu começo a mergulhar nessas perguntas para entender. A primeira pergunta: quem eu sou? Mas eu falei para vocês, eu sou um gestor de negócio e eu vou levar isso tudo para o empresarial. Nós vamos falar de negócio aqui. Então, quem eu sou? A minha sugestão que você deve fazer: pergunte qual o formato do meu negócio e o mercado que eu atuo. Esse é o quem eu sou do seu negócio. Você está diretamente conectado com o seu negócio. Se você entende quem você é, tem seu propósito, o seu negócio precisa estar vinculado ao seu propósito de vida. Eu, por muito tempo, eu cresci vários negócios que não eram meus. Aonde eu entrava, eu prosperava o dono da empresa. Aonde eu entrava, as coisas andavam. Aí, quando eu vinha para montar o meu negócio, eu quebrava. Quando eu vinha para montar o meu negócio, eu quebrava. Aí eu voltava para trabalhar para os outros, para poder capitalizar de novo e depois entrar de novo. Mas o que estava acontecendo comigo? Os meus negócios estavam totalmente desconectados do meu propósito. Isso eu entendi. E aí, em março desse ano, eu resolvi. Eu preciso, meus negócios precisam servir o meu propósito. E a partir daí eu me desconectei de uma empresa que eu trabalhava e montei a Plenitude. Então eu estou voltando do ponto de partida para que eu possa avançar agora ligado ao meu propósito. E todos vocês que estão aqui já são respostas disso. Então, quando eu entendo que o meu propósito de vida tem que estar conectado com a minha empresa, eu vou fluir. E eu não vou mais trabalhar para fazer dinheiro. Vocês entendem isso? Como isso faz toda a diferença. Quem aqui está trabalhando para fazer dinheiro não tem um negócio ligado ao seu propósito? Tem alguém? Está todo mundo dentro do seu propósito? Sério? Não, eu não. Ainda estou CLT. Não, você está CLT, mas a pergunta é clara. Está todo mundo aqui dentro do seu propósito de vida? Eu fiquei 45 anos fora do meu propósito de vida. Vocês estão me movimentando para... Então, mas vamos lá. Quem vai levantar o braço e admitir: estou fora do meu propósito? Não tem ninguém? Estou fora do meu propósito. Ok. Então você precisa mudar a sua rota. Você precisa se ativar e mudar a sua rota. Tá bom? Porque quando a gente não tem propósito, aí tá lá, qual o formato do meu negócio e mercado que eu atuo?
Quando você está fora do seu propósito, você começa a imitar o negócio dos outros. Ah, eu vou abrir uma pastelaria porque está dando dinheiro. Ah, eu agora vou fazer marketing digital. Está todo mundo fazendo marketing digital. Agora eu vou ganhar dinheiro, o marketing digital está bombando. Ah, eu vou fazer lançamento digital porque está dando dinheiro. Mas está no seu propósito? É você isso? Isso se identifica? Você sente paz? Você precisa se esforçar ou anda naturalmente? O que está acontecendo? Você precisa ter essa análise. Porque se você ficar indo para onde o rio está correndo, para onde a boiada está indo, e não tem a ver com o seu propósito, você vai gastar mais um tempo. Você vai gastar mais uma jornada para depois voltar e entender que o seu propósito não é de outra pessoa. Por mais que você tenha concorrência, a Leninha, por exemplo, tem um centro automotivo, ela tem uma concorrência, mas ela tem identidade e propósito. Então, quando você vai lá na Carboc, aqui eu não estou fazendo propaganda, quando você vai lá, você tem atendimento, honestidade e transparência. Esses são os pilares da Leninha, porque a Leninha é assim, honesta, transparente. Então você precisa entender que o seu negócio precisa estar vinculado ao seu propósito, senão você vai ser uma cópia. E todos nós aqui, em algum momento, nós somos cópia. Você usa a mesma roupa do cara, você fala do mesmo jeito, enfim, você não é cópia. Você tem uma identidade única. Você tem um pedacinho do DNA de Deus. Quando ele fala, você foi feito à imagem e semelhança, é porque você recebeu um DNA, um pedaço dele. E ali naquele DNA está o seu dom. E nesse dom você vai fluir do seu propósito. E a sua empresa precisa estar conectada com isso. A segunda pergunta. De onde eu vim? Sua história. Então sua empresa tem que ter uma história. Qual é a história da sua empresa? Por que ela existe? Todo mundo quer responder essa pergunta. Mas nem todo mundo tem assertividade e entendimento qual a história da sua empresa. Por que ela foi formada? Porque está ligada à sua história. A terceira pergunta, para me acelerar. Por que eu estou aqui? Por que eu vim? O que eu vim fazer aqui? Eu cheguei, isso está no meu livro. Eu cheguei, no início de 2020, falei, pai, eu sou profissional. Estou arrebentando, estou ganhando dinheiro, faço gestão. A fundação que eu trabalhava foi eleita a instituição mais transparente do governo de Goiás, que eu era um diretor executivo, ganhando premiação do governo, tudo lindo. Mas em casa não estava bom, com meus filhos não estava bom, físico não estava bom, emocional não estava bom. Então eu comecei, no início de 2020. Por que eu estou aqui? Já está tudo bagunçado, eu só estou ganhando dinheiro. Ué, mas não era isso que você queria, Alexandre? Você fez isso 20 anos, você só trabalhava para ter dinheiro, você só vivia para ter dinheiro, você trabalhava de 7 da manhã às 10 da noite, e moendo, e trabalhando, e viajando em várias cidades do Brasil. Eu trabalhei numa multinacional de telefonia durante quase 12 anos. E rodei muitas cidades aí do Brasil fazendo gestão de pessoas. E de negócio. Na verdade, não fazia gestão de pessoas, eu fazia gestão de resultado, porque as pessoas eu moía para ter resultado. E esse é a virada de chave que nós precisamos ter. Dane-se o resultado, o que importa é as pessoas. Quarta pergunta. Agora o que eu posso fazer nessa terra? O que eu vou fazer aqui? Mas falando de negócio. O que a minha empresa faz que ninguém faz? O que o centro automotivo da Leninha tem que ninguém tem? Primeiro é ela, né? Linda desse jeito, os caras vão lá para arrumar o carro para ficar olhando ela. Mas transparência, honestidade, qualidade, pilares. Ela é assim, atendimento. Leninha, tudo que ela fazia, ela se destacava pelo atendimento. Quando ela vendia roupa, sacoleira, ela ia nos lugares vender roupa, todo mundo, nossa, Leninha, ela vendia pelo atendimento. E assim ela continuou. Então, o que sua empresa faz de diferencial? Eu estou falando essas perguntas, gente, porque a linha que vocês precisam trabalhar na mente para vender a sua empresa, e aí os eleitos aí para apresentar aqui começam a pensar nisso, está tudo baseado nessas 5 perguntas. Se você seguir esse roteiro de responder essas 5 perguntas para apresentar a sua empresa para qualquer pessoa, ela vai ver que você tem identidade, propósito e objetivo.
e o propósito é o fim. Então, o que a minha empresa faz? Quais são as habilidades e as capacidades da minha empresa? Obviamente, isso está ligado a você. Você que implanta as coisas, você que desenvolve habilidades e capacidades na sua equipe. E se você é um funcionário, você se desenvolve e apresenta resultados com as suas habilidades e capacidades para o seu empregador. Tá bom? E a quinta pergunta. Para onde eu estou indo? Isso é pergunta de destino. Você tem que saber para onde você vai. Nenhuma empresa prospera se ela não souber para onde vai. E Deus vai te prosperar. Como o Will falou, Ele quer te entregar tudo. Mas você precisa saber para onde você está indo. Deus não é Deus de confusão, de dúvida. Você tomou a decisão, dá o passo e continua. Então você precisa botar pressão nisso. Então, se a gente não consegue responder essas 5 perguntas, a gente não faz algo que é fundamental em qualquer empresa. Todo mundo conhece aqui o planejamento estratégico? Quem não conhece? De boa. Não conhece. Planejamento estratégico é você responder essas 5 perguntas e, a partir daí, desenhar toda a história da sua empresa que você está pensando. O que eu vou fazer, o que você vai fazer com a sua empresa de venda de ônibus, Juliano, daqui 5 anos? É o planejamento estratégico que vai te dar isso. Você precisa sentar, entrar para dentro e planejar, respondendo essas 5 perguntas. É fundamental. A partir disso você constrói o seu planejamento estratégico. E aí você desenrola para um plano de ação, para uma análise SWOT, que isso eu posso explicar para vocês em outro momento. Então, sem propósito, sem foco, a empresa, e quando ela não prospera, o que acontece? Ela fecha. E não é ela que fecha, quem fecha é você. Então você precisa estar atento a isso. Lá em Provérbios, vou ler aqui para vocês, diz assim, Provérbios capítulo 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quantas vezes você teve várias ideias aí e que Deus te direcionou para o outro lado? Ou então você teve várias ideias, você sabe o seu propósito, mas você não persistiu. Agora entenda o que está dizendo aqui. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. É o propósito dele para você que vai permanecer. Não são suas ideias. Por quê? Porque você tem que ter alinhamento, relacionamento, presença, relacionamento e intimidade leva a verdade do seu propósito. E quando você entende isso aqui, você vai fazer o negócio certo. Você vai entrar nas coisas certas, você vai tomar a decisão certa. Então você precisa entender isso. Então muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Os planos são os planos dele que prevalecem. Eu estou aqui pelos planos dele. Pelo meu, eu não estava aqui não, mas pelos meus planos eu estava em outro lugar. Pelos meus planos hoje eu estava em São Paulo recebendo 40 mil reais para gerir uma rede de hospitais. Eu não estaria aqui hoje. Leninha sabe disso, Enedino sabe disso. Eu tenho proposta para isso. E eu não estou falando aqui para ficar... Não, eu estou dizendo é porque os planos dele não é os meus. Não é mais ter, é ser. Eu estava falando com a Cíntia e com o Thiago. A inversão dessa ordem de ser, fazer e ter destrói tudo que você tem, que foi colocado no seu coração por Deus. O propósito dele, ele é totalmente distorcido e você começa a andar para ter. E quando você anda para ter, você só tem pessoas do seu lado que só querem ter e que só andam com você pelo interesse. Então você tem que tomar muito cuidado em querer ter. Não, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter... Não, eu preciso... Não. Entre para ser primeiro. Faz sentido para vocês? Está fazendo sentido? Propósito é maior que plano. Por quê? Propósito é o fim.
Deus nunca vai colocar em você, no seu coração, uma visão que Ele já não viu a conclusão. E aí Ele implanta em você e você vai seguir naquilo. Imagina um quebra-cabeça. Eu estava um dia tomando banho, lógico, no banheiro. Estava tomando banho e aí falei, nossa, eu comprei um quebra-cabeça para montar com o João Paulo e o João Vitor com a Leni e não montei. Deus falou, pois é, você não montou, né? Mas olha a capa do quebra-cabeça, tem uma imagem. Aí eu tomei banho e tal, fui lá, peguei a capa. Ele falou, essa é a imagem final do quebra-cabeça. Assim é a sua vida agora. Você já viu o final. Você já sabe para onde você tem que ir, porque você já viu a imagem final. Só que agora você precisa montar o quebra-cabeça. Esse, o propósito é a imagem final. Agora, a jornada é o quebra-cabeça. E no quebra-cabeça, quem já montou quebra-cabeça? Todo mundo monta sozinho? Não. Hã? Não fica melhor, mais tranquilo, menos estressante, reunir alguém, montar junto? A mesma coisa é a vida. Ele me deu esse entendimento. A mesma coisa do quebra-cabeça. Você vê, você sabe já o panorama, você viu o retrato final, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para me dar o fim que eu desejo. Então ele me mostra, e eu vi isso agora em janeiro. No final de janeiro eu vi todo o retrato final, tanto que eu botei lá no meu guarda-roupa os próximos 10 anos, tudo que eu vou fazer nos próximos 10 anos. Até o dia que eu vou aposentar nos próximos 10 anos. Aposentar sim, né? Nunca vou parar de produzir. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu já tenho a imagem final. Agora eu preciso só juntar as peças. E cada um de vocês aqui tem uma peça do meu quebra-cabeça. E eu tenho uma peça do quebra-cabeça de vocês. É por isso que o relacionamento é fundamental. E eu ficava batendo cabeça. O Will, ele encontrava comigo há 5 anos atrás e falava, cara, eu preciso falar com você, eu quero, tudo bem? Pá, a gente era da mesma igreja. E eu não olhava para o Will. Entendeu? Então, o quebra-cabeça da vida, você precisa sempre estar aberto. Você precisa estar aberto para vir num negócio como esse. Você precisa estar aberto para investir num negócio novo, que vai fazer você se aproximar de relacionamento com pessoas. E pessoas vão te ajudar a gerar finanças nesse novo negócio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quanto mais eu me relaciono com pessoas que estão conectadas na mesma energia, mesma frequência, e com relacionamento e intimidade com Deus, você vai formando uma força. Vocês não sabem a alegria que eu estou de estar aqui tudo cheio. Entendeu? Por quê, cara? Porque cada um de vocês tem um pedacinho do meu quebra-cabeça. O Arthur me deu essa caneca, ó. Pegou o meu livro, fez uma foto e tal, colocou o nome do livro. Cara, agradou meu coração. Foi melhor do que ele vir aqui e falar, cara, vou pagar R$1.000 para fazer o Haja Luz. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque eu sei que o cara está conectado, a gente está junto. Né? A gente está caminhando e a gente se conheceu lá na Plenitude de Finanças. Então o que eu quero dizer para vocês é, eu preciso andar no propósito. Eu preciso conhecer o propósito. Por isso que identidade e propósito é tudo. É tudo. E aí muita gente está falando, acaba virando um negócio assim, identidade e propósito. Igual, sei lá, normal. Não é normal. É sobrenatural você entender isso. É sobrenatural, porque quando você entende isso, você não para mais, você é constante, persistente, determinado, eficaz em tudo que faz, porque você sabe quem é e sabe o que tem que fazer aqui. Então nada mais vai te parar. Então pare de copiar os outros, pare de copiar estratégia, pare de copiar plano, pare de copiar processo de outra empresa, mergulha para dentro de você e cria os seus. Pega é lógico, né? Vamos falar outra palavra da moda, Geórgia. Modelar, tá bom, modela. Mas não assume a identidade de outra pessoa. Tem muita gente jovem aqui. Quem tem menos de 30 anos aí? Verdade.
Eu levantei a mão só para vocês levantar, tá? Eu levantei a mão só para vocês levantar. Cara, eu fiquei vendo ali o Tiago falando que ele veio buscar aqui. Cara, é muito mais do que isso. Mas você vai levar isso. Eu vi o Enzo falando. Cara, que geração inteligente, sabe o que quer, focada. Vocês estão aqui com menos de 30 anos é porque sabem o que quer, cara. Eu na minha época com menos de 30 anos eu queria doideira. Eu não estava nem aí, meu negócio era trabalhar e de noite eu queria nada a ver com propósito. Então eu estou vendo, cara, isso é bom demais. E eu fiquei vendo vocês conversando, só ideia boa, sabe? Eu vi o João Paulo sentar na mesa ali, o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Tudo é lícito para você pode seguir o caminho, mas a verdadeira verdade do propósito vai surgir quando você andar por essas portas aqui. Antes da fundação do mundo, esse é outro tema que eu anotei aqui. Eu estava falando com a Cintia e com o Tiago. Quando você entrou lá no ventre da sua mãe, já tinha um plano perfeito. Aí o que aconteceu? A gente bagunça tudo. Seu filho nasce, ou você nasceu, aí você vai lá já machucado, já apanhou, você vai lá e fala, não meu filho, você não pode falar com estranho não. Não meu filho, pode sair não. Não, você não pode conversar com fulano. Não sei o quê. E as crenças vão sendo implantadas ali. Aí você chega numa roda dessa e não consegue conversar. Porque colocaram um monte de coisa que te limita. Então deixa eu falar para você. Você é ilimitado. Fala para quem está do seu lado aí. Você é ilimitado. Cara, como é que você pode ser... Will, como que eu posso ser imagem e semelhança de Deus e ter limites? Não tem como. Não tem como. Quem me conhece sabe. Para mim estar aqui falando daquilo que Deus quer que eu fale e transbordando para vocês coisas que estão dentro de mim, que eu tenho vivido. Se eu fosse antes, eu ia falar só de gestão aqui com vocês. Por quê? Porque eu era o cara que fazia tudo pela própria força. Eu tinha resultado. Mas eu deixava um rastro. Eu tinha um gestor que eu falava assim com ele, cara, eu vou bater a meta, mas nós vamos sempre ligar no final do mês. Eu batia a meta e a gente não conversava no dia do resultado. De tanta pressão, de tanta pancadaria que a gente tinha, eu e esse cara, da Viva. Então assim, a gente precisa ter cuidado com o tipo de resultado. Não é só o resultado puro e simples que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Herança vai deixar finanças, mas o legado deixa nas pessoas algo que você compartilhou. Então, isso é uma coisa que isso mudou na minha cabeça e me fez tomar uma série de decisões, mesmo contra a minha própria vontade. Porque não é a minha vontade. Maturidade é isso, não é fazer o que eu quero, é fazer o que precisa ser feito. Então eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito. E na nossa empresa é a mesma coisa. Faz o que tem que ser feito. Não o que você gosta, não o que você quer. O João Vitor me falou uma coisa. Cara, eu não posso ser músico de profissão, porque senão eu vou deixar de fluir. Na hora eu falei, não, mas se você ama o negócio, por que você vai deixar de fazer? Para monetizar, para enfim. Aí depois eu fiquei pensando, cara, é por aí. Porque não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. Sempre é assim. Você não é uma experiência. Fala aí de novo para alguém que está do seu lado. Você não é um erro. Você não é um erro. Então, se você não é um erro, se você não é uma experiência, a sua empresa também não é um erro. Não tem como. Então você precisa entender que você foi feito para prosperar em todas as áreas, ter plenitude. A plenitude é algo que quando você é ativado nela, você não precisa chegar em lugar nenhum, você já está. Por mais que tenha circunstâncias.
Eu recebi uma mensagem um dia, isso aqui eu não falei nem com o Leninho. A gente fez um evento de leitura de finanças e tal. E aí uma pessoa falou, nossa, tem um cara lá falando de finanças. Eu vi um cara falando de finanças lá e tal. Mas pô, eu sei que ele está devendo. E o cara está falando de finanças. Eu falei, cara, ué. Quem disse que para falar de finanças você precisa ser milionário? Por quê? Porque você já é dentro de você só não chegou lá. Então quem fala daquilo que ainda não vive é porque exerce fé. E fé, como diz meu amigo Will, é fazer existir. Enquanto o agir de Deus foi me levando de uma forma muito perfeita para o meu propósito, né? Porque assim como o Ale estava falando da questão do, né, Jesus sabia o final dele como crucificado, mas ele foi glorificado. Quando você acolhe o processo, você também vê, você também lida com ele. E eu, Tati, eu formei em Direito. Hoje eu tenho 36 anos, eu não sou da turma dos anos dos 30. Eu, Tati, quando eu tinha lá meus 16, 17, a gente tinha que escolher o que tinha que ser, né? O que você vai ser da vida, Tati, tal. Ai meu Deus, não sei. Eu era da turma do Ale, que a gente queria saber da farra. Eu muito nova, né? Não tinha muito, apesar de sim, eu vim de uma família católica, cristã. Então eu nasci mesmo dentro da igreja, mas né, a gente também tem as nossas épocas. E eu falo que esse momento, quando eu tive 17 anos, eu falei, e aí, o que você vai fazer? Meu pai, advogado, tinha um escritório, eu não sabia lá nada que eu ia fazer da vida. E eu tinha que fazer o vestibular, que o terceiro ano já estava acabando. E a minha mãe, e aí? Eu falei, vou fazer direito. Meu pai já tem um escritório, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. Adivinha só, mas meus 2 irmãos também, todo mundo em casa formou em direito. Ninguém atua na área. O que aconteceu? Me formei em direito em Minas Gerais, eu formei em Minas. Tive meu tempo de morar sozinha, faculdade, vivi muito bem a faculdade, com amigos e toda aquela coisa. Quando eu voltei para Goiânia, realmente eu não queria fazer nada no direito, nada, né? E eu, diferente dessa geração, assim, que eu falo que eu admiro muito, né, essa geração mais nova, quanto vocês têm uma mentalidade, assim, 300 anos luz na nossa frente, eu realmente, até os meus 30 anos, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí teve uma época que isso começou a me incomodar, e eu sempre fui uma pessoa que eu ficava, tipo assim, esses dias eu tava contando pra uma amiga minha que eu tava rindo, falando assim, eu tenho uma avó, que tudo que eu inventava, até essa época, depois que eu voltei, eu inventava assim, eu vou fazer um curso de não sei do quê. E minha avó falava, vai mesmo, menina, eu pago. Eu inventei tanto curso. E eu falo que a vida do empreendedor, né, é isso, você tá investindo, você fazendo as coisas e tal. E quando não é, Deus tira. Sempre assim, né? Então é simples. Quando você entende esse processo rápido e mais cedo, você sofre menos, né? Mas você tem que fazer. Então eu sempre fui bem corajosa mesmo, porque eu realmente vim de uma família de empreendedores. E eu sempre fui essa pessoa que na faculdade vendia calça sutiã, além do estágio, né? Eu vendia brigadeiro quando eu era novinha, pegava leite condensado da minha mãe, coitada, fazia as compras lá do mês e eu lá pegava leite condensado com os vizinhos, vendia os brigadeiros. E aquela coisa bem de menina mesmo, mas eu tava sempre nessa ação. E aí quando eu voltei, eu fiquei nesse período, um período assim, perdida, até os meus 30 anos de idade. E uma coisa que eu estava falando com as meninas agora, tanto que é interessante ouvindo, né, o Will, o Ale falando, me trazendo toda essa trajetória do agir de Deus na minha vida até me levar dentro do propósito. Porque sim, existe sempre um propósito atrás de um propósito. E como aconteceu na minha vida, quando eu caí no mundo da maquiagem, que eu vou explicar para vocês aqui, depois me levou até o mar de relacionamento e eu entendi completamente o agir dele na minha vida. E eu lembro que eu comecei a fazer uma oração, eu peguei os salmos e eu comecei a orar durante 150 dias, em cima de cada salmo, todos os dias, com a intenção de me encontrar profissionalmente. Sabia dessa, Ju? Qual o propósito? E eu pedia, né? Eu escrevia, falava, eu não quero chefe, eu não gosto de acordar muito cedo, eu quero trabalhar pra mim, eu quero fazer os meus horários e tudo mais. Fui fazendo toda
bonitinha que a gente já sabe. E fui rezando em cima disso, né? Louvando sempre em cima dos salmos. E fiz esse movimento, entregando para ele mesmo. Mas eu totalmente perdida. E um dos cursinhos nesse movimento todo, quando eu era nova, as minhas amigas achavam que eu sabia maquiar. E eu não sabia bulufas de nada. Mentira, que um dia que eu fazer o curso eu era a pior da turma. Porque era de técnica e tudo mais, e eu não sabia muitas técnicas, né? E aí o que aconteceu? Eu inventei mais um curso. Falei, quero fazer curso de maquiagem, porque a maquiagem deu, né? Hoje eu tô com 36, mas depois dos 30 anos, a maquiagem ela deu uma... As pessoas começaram a querer aqui em Goiânia, o povo quer maquiar segunda-feira de manhã, entendeu? Minha agenda era cheia, gente. Tava querendo só ser sábado. Então, foi um mercado que mudou completamente, né? Antigamente as pessoas só maquiavam de vez em quando, de repente começou a abrir um estúdio, a coisa ficou mais chique, a empresa da maquiagem, a pessoa vai lá, aquela coisa, né? Um salão mais chiquezinho. Então as coisas mudaram. Né? Na época que eu formei em Direito, ou você formava em Direito ou Medicina, menina, você ser gente, você tem que formar numa coisa que tem que ser assim, né? Que todo mundo tá esperando. E aí, o que aconteceu comigo? Fui lá inventar de fazer o curso de maquiagem. Minha avó falou, vai mesmo, minha filha, vai mesmo, vamos lá. E lá fui eu. E nas tentativas da minha vida, dos cursinhos, esse curso foi o curso que me abriu a porta. Eu fiz o curso e, como eu estava falando agora, eram 12 pessoas, eu era a pior da turma, eu sou canhota. Para piorar, a professora ainda falou que, nossa, canhota, minha amiga, é mais difícil. Eu falei, obrigada, motivação. Resumindo, eu acabei de terminar o curso e eu não tinha muito recurso. Eu estava empolgada com o negócio de ter aprendido, as minhas amigas mais ainda loucas para ficarem maquiadas por mim, para ir na festinha. Ai, amiga, nossa, vamos treinar em mim aqui, né? Todo mundo querendo passar lá em casa. E eu comecei assim, eu morava com os meus pais na época, e eu comecei, outras pessoas começaram a fazer outros cursos. E eu não tinha dinheiro para fazer outros cursos. Mas eu tinha comprado umas maquiagens, eu tava achando legal, assim, eu falei, aí minhas amigas iam lá, eu comecei a ganhar 50, 60, isso há 5 anos atrás, viu, gente? Mais de 5. 50, 60, e aí depois comecei a dar curso lá na garagem da casa da minha mãe. E aí, aquele movimento ele começou a acontecer. Aí depois comecei a postar uma foto no Instagram, vou pra minhas amigas, posta, Tati. E eu falei, ai, gente, será? E lá fui eu postar. E as coisas começaram a acontecer. Eu falo que dentro da minha trajetória, desde que eu falo que parece que tem um momento assim, se vocês passem assim, assim, deixa eu botar um pé aqui. E aí de repente o negócio expande, que você fala assim, gente, mas parece que eu nem fiz nada, tipo assim, como assim? Eu falo que tem hora que eu brinco, eu falo assim, eu sou aquele tio do papai mesmo. Ele é lá de cima mesmo. Porque eu falo assim, gente, as coisas acontecem de uma forma. Porque quando você está no propósito, realmente a coisa se transforma, ela abre. E comigo não foi diferente. Eu simplesmente nessa época, as coisas começaram a crescer e eu falei assim, pai, eu preciso de um lugar. Isso aqui não está dando mais, não está muito profissional. E outra coisa que eu tinha em mente, eu não queria atender a domicílio. Eu sou muito chata, assim, com a questão de atendimento. Então eu via que quando eu fazia domicílio, eu perdia o controle. Era a mãe que estava com os meninos, era a luz, e era não sei o quê, e era a babá que não tinha chegado, e era naquela confusão, senta aqui nessa cadeira, e aí não sei o quê. Eu falei, gente, não, eu não gosto desse trem, não. Vamos deixar aqui organizadinho e eu recebo as pessoas. Então eu já tinha muito claro o que eu queria. Isso facilita as coisas. Eu falei, eu não vou fazer a domicílio. Eu quero um espaço. Eu tinha 5 meses do curso e eu comecei a fazer simplesmente treinando nas pessoas. E, passados 5 meses, uma amiga minha, que tinha recentemente casado, o marido dela estava louco para ela, sei lá, empreender, fazer alguma coisa e tudo mais. Ele vendo o meu movimento, ele veio atrás de mim e eu não tinha como abrir um lugar, viu? Eu falei assim, vou reformar um espaço, investir, não. Eu, gente, pelo amor de Deus, na época, eu falei assim, ganhava lá os meus troquinhos. Meu pai e minha mãe realmente nessa época estavam numa situação muito delicada e não tinham condições financeiras para poder reformar um lugar para mim,
pra eu abrir um salão. Porque vocês sabem que uma reforma aí, gente, a boa aí vai uns 50, 60 pra cima aí. Entendeu? Então eu não tinha essa função. E aí essa pessoa me ligou e falou, vem aqui. Eu nunca tinha falado sobre isso, que eu queria abrir um espaço. E ele falou, Tati, eu estou observando você, ele é muito empreendedor. Eu queria muito que a Esther quer abrir uma loja de roupa. Eu estou vendo que está muita mulher indo com você e eu gostaria de abrir um lugar para vocês duas. Eu vou montar tudo, eu vou montar com o pai, gente. Eu falo com o Henrique, ele é meu compadre, eu sou padre de casamento dos dois. Ele pôs eu e a Esther dentro do lugar e falou assim, pronto, agora vocês dois dividem o lugar. E eu ganhei um estúdio. Oi, João, tudo bom? Eu ganhei o meu primeiro estúdio. Todos os móveis, tudo do jeitinho que eu quis. O Henrique fez. Ele fez o espaço da Esther e ele fez o meu espaço dele. E eu falei, que isso? E aí, o que aconteceu comigo? Passou 8 meses que eu estava com a Esther, as coisas começaram a acontecer, fluir, crescer muito para mim. A minha cartela de clientes foi acontecendo, foi crescendo, 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 crescendo. Esse ramo não foi o que deu certo para a Esther nas questões das roupas. E logo eu comecei a falar, eu quero um lugar só para mim. E aí nessa época eu já tinha condições financeiras, porque realmente a coisa começou a mudar para mim. E aí eu comecei a falar, gente, eu que ganhava, você achava que assim, quando eu era mais nova, eu falava assim, R$1.000, nossa, uau. Aí de repente um dia o Henrique falou assim, você tá sabendo quanto você tá ganhando? E eu não sabia fazer essas contas não, gente. Muito leiguinha, entendeu? Empreendendo ali, ó, fazendo as maquiagens, curso, lá, todo dia. De repente um dia eu fui fazer as contas básicas por cima ali, baseado na minha agenda. Eu falei, oi Henrique, tirei esse mês R$10.000. O Henrique, oi? Eu falei, mas gente, como assim? E tudo muito rápido. Eu falei, caramba, eu nunca tinha ganhado R$10.000. Eu nunca tinha feito R$10.000. E aí, eu já logo falei, cara, eu posso pagar um aluguel, sei lá, de R$1.000, R$2.000 e começar a criar um outro negócio. Porque ali já não estava cabendo, né? A Esther já ia fechar o negócio dela e eu estava no estúdio. Fui lá para Ricardo Paranhos, abri meu segundo estúdio e comecei meu segundo negócio. Dei continuidade e as coisas começaram a fluir. O que aconteceu comigo? Nesse período que eu fui crescendo, eu comecei a entrar num ritmo, né? Porque depois você descobre profissionalmente, você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque eu comecei a entrar num movimento em que eu realmente comecei a trabalhar muito. Eu trabalhava de domingo a domingo. Por um tempo, como eu me sentia tão realizada com aquilo, eu confesso que eu nem me preocupava muito. Quando deu o 3º ano do meu estúdio, eu comecei a ficar um pouco incomodada. Comecei a perceber que eu estava perdendo coisas muito importantes de pessoas que eu amava. Uma amiga minha ia casar fora, eu nunca pude ir porque a minha agenda já estava fechada. O meu sucesso, ele teve um preço. E eu não tive naquele momento um equilíbrio, mas eu precisei passar por esse processo para aprender o que era valoroso, para eu aprender que caminho seguir, que caminho fazer diferente. E aí quando eu estava no 3º ano, eu falei assim, gente, eu não estou aguentando esse ritmo mais. E eu comecei a perceber que eu estava com o início de uma depressão. Comecei a perceber que quando eu entrava no estúdio e eu via as meninas extremamente realizadas, eu dou muitos cursos e eu amo ensinar. Então assim, esse movimento das meninas se sentirem extremamente felizes, realizadas de conseguirem se automaquiarem, era pra mim muito gratificante. Ou quando eu terminava de maquiá-las e elas falavam, vai, Tati, você vai conseguir dar um jeito? E aí quando eu ficava igual a cadeira da transformação, sabe? Vira e ela, meu Deus! E aquilo era muito gostoso, né? Então eu falava, quando eu entrava no estúdio, às vezes 7, 8 horas da manhã, e eu saía de lá meia-noite, era desse jeito, em pé. O meu ritmo de trabalho era esse. Às vezes eu saía do estúdio mais de meia-noite, no outro dia de manhã, no domingo, eu tinha que estar lá para a turma do batizado. Porque domingo tem a turma do batizado. Que quer maquiar, com a família toda e tal, para ir para a igreja e tudo mais. Então era esse movimento. E quando eu comecei a perceber que aquilo estava me deixando incomodada, por exemplo, como é que você chama? Cíntia.
A Cintia falava assim, Tati, pelo amor de Deus, amanhã você precisa me maquiar, 8 horas da manhã, nanana. E eu já tinha feito um planejamento de que eu não me ia maquiar, aquela manhã ia ser pra mim, nanana. E aí eu via, falava, ai, nossa, gente, não vou deixar a Cintia, coitada, meu Deus do céu, não, eu vou lá na Cintia. E a minha entrega, ela estava completa pro outro. Eu era dona de um salão, eu não tinha tempo de fazer a unha. Quando eu tomava banho, eu secava a franja e saía correndo. Eu era maquiadora e eu não dava maquiagem. Você é maquiadora também? Gente, eu ficava assim, fazendo a Maria do Bairro, assim, louca. As mulheres saíam igual assim, a Hollywood. E eu, a louca. Eu falei, isso não tá fazendo sentido, como é que eu tô ganhando? Eu tô fazendo, comecei a ganhar muito dinheiro, mas trabalhando escravamente dessa maneira, não tendo nada, cuidando de mim. Eu não podia viajar, a minha agenda estava fechada não sei quantos meses pra frente. Quando eu inventava de sair, se eu fico uma semana fora, muda o meu faturamento do meu mês. Mesmo que eu tivesse depois no meu terceiro estúdio, eu montei uma equipe lá na empresa. A gente vai aprendendo esse negócio de fazer negócios, né? E eu fui ampliando, fazendo, contratando outras pessoas para fazer parte da equipe do estúdio da Tati Miguel. Mas mesmo assim, quando você é a dona, você sabe que você trabalha muito mais. E aí, eu falei, eu não tenho condições de fazer isso. Eu fui buscar uma consultoria financeira para ver soluções. Eu falei, cara, vamos ver algumas outras coisas que eu posso fazer aqui na empresa, para fazer não sei o quê. O que aconteceu? Eu contratei essa empresa para fazer uma consultoria comigo. Achei interessante ver hoje o movimento de vocês, dessa dinâmica, que é o primeiro encontro que eu tive com eles. Foram 7 meses. E a gente fez esses grupos, assim, com vários empresários, fazendo essa troca, né, dentro do networking, e cada um dentro dessa troca, agregando ali com as suas experiências empresariais para um com o outro. E quando eu fui fazer isso, eu fui obrigada a ler um livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Quem já leu esse livro? O povo me mandava ler esse livro desde os meus 20 anos. Mas vocês lembram dos meus 20 anos? Eu não estava lendo aulas do direito, imagina do Pai Rico, Pai Pobre. E olha, gente, eu formei em direito, mas eu não gostava de ficar lendo não, viu? Inclusive o Pai Rico, Pai Pobre, eu ficava assistindo e falava, mas você tem um resumo dos bons aí no YouTube? Não, aquele bom, mas um completinho, assim, pode ter esse de 40 minutos. Eu ouço aqui, pego o negócio e pronto. Minha mente era muito rápida, eu abro o livro assim e falo, mas de novo você falou isso no primeiro capítulo, você está repetindo no segundo, pra quê? Não, vamos no foco. E eles ficam repetindo o negócio, né? E eu falava, mas gente, eu preciso de um resumo. Só que nessa consultoria, a gente tinha que ler os livros, cada mês tinha um livro. Você tinha que aplicar as lições do livro na sua empresa e na sua vida e ainda fazer uma palestra de 15 minutos no dia do encontro para o restante dos empresários. Ou seja, tive que ler o livro. Não tive escapatória, fui ler o bendito livro e graças a Deus, tudo bem. Porque quem não leu, faça esse favor da vida de vocês. Leia. Porque quando eu vi o livro, eu chorei. Eu entendi o quanto eu trabalho trocando tempo por dinheiro. O quanto eu não tinha perspectiva a médio e longo prazo de onde a minha vida ia chegar. E que a rotina que eu estava, louca, com depressão, mas fingindo que eu não estava, porque eu não queria atender a Cíntia. Se a Cíntia falasse assim, marquei, eu falava, glória a Deus, ao Senhor, obrigado. Nossa. Gente, quando eu comecei a dizer, qual que é o seu sonho? Tá lá, tipo, uma semana sem ninguém falar comigo. Sozinha na casa, com o pé pra cima, vendo Netflix. Era esse o meu sonho. E aí, quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, eu chorei. Você também? Queria passar uma semana com Netflix. E aí, o que aconteceu? Não, mas tem sonhos mais, né, grandiosos. Mas alguém vai ver o sonho e falei, não, pelo amor de Deus, fica quietinha, pelo menos ninguém me liga, ninguém fala nada, ninguém marca nada. E aí, o que acontece? Por quê? Porque estava desigual a entrega, né? É uma eterna doação e eu não estava cuidando de mim. Não estava cuidando do meu tempo, as outras áreas da minha vida estavam todas, sei lá, se você querer olhar aquela roda da vida do coach, estava assim, ó, zero em todas.
por dinheiro. Eu não sou essa empresária foda balada aí que eu tô achando que eu sou. Sou nada. Tô achando que o povo falava assim, nossa, mas essa menina trabalha nessa tarde, Miguel. Nossa senhora, essa aí, deixa eu falar. Aí enche o ego da gente, né? Mas enche a alma. E às vezes a gente, por falta de mentalidade, por falta de educação financeira, porque foi isso que trouxe para os nossos avós, os nossos pais, né? Você vai lá, estuda, faz uma faculdade, ou arranja um bom emprego, espera se aposentar, lá com 60 anos de idade, aí supostamente você vai viver a sua vida.